unicismo é uma heresia. É uma heresia que foi condenada no 3º século, porque surgiu essa doutrina nova com respeito à natureza de Deus. E aí Sabélio, um presbítero da igreja cristã no norte da África, começou a negar a existência da Trindade. E ele negando a Trindade, né, ensinando que Deus era uma pessoa e não 3 pessoas, porque nós ensinamos que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Isso a igreja cristã em todo o mundo, em toda a sua existência, sempre ensinou. Aqueles que discordaram dessa doutrina foram taxados como hereges. Então não tem meio termo aqui. Aqui a questão é ideológica. Não estou falando aqui nada do pastor Luiz Mendes, eu estou falando da doutrina que ele crê. Então eu sei de onde provém a doutrina que ele crê, não só de Sabélio, mas principalmente de um ex-pregador batista chamado William Marion Branham, que é esse homem aqui, autor de vários livros. É interessante, o pessoal da igreja Tabernáculo da Fé diz que segue a Bíblia. Mas não, eu vou provar para vocês que eles seguem um falso profeta chamado William Marion Branham, que alguns dentro dessa igreja o consideram como Jesus Cristo. A gente vai ver isso aí. Ok. Pastor Luiz Mendes. Pastor Joaquim, eu não posso ser julgado pelo que eu não falo, pelo que eu não prego. Concordo. Eu não vim aqui defender Tabernáculo da Fé. O senhor é membro do Tabernáculo da Fé? Eu não Deixa ele falar a vez dele, aí senão vai ficar... Vamos lá, pastor. Eu não vim aqui defender Tabernáculo da Fé. Eu não vim aqui trazendo William Branham para dar sustentação a qualquer doutrina. Eu creio. Se não bater com as Escrituras, Isaías 8, versículo 20, a lei é o testemunho. Se eles não falarem segundo essa palavra, nunca verão a alva. 1 Pedro 4, 11, se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Os bereanos foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado examinaram as Escrituras, examinando dia a dia se essas coisas eram assim. Atos capítulo 17, versículo 11. Portanto, a Escritura é o crivo. Jesus disse em João 7, 38, quem crê em mim, como diz a Escritura. Porque o bojo doutrinário da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nos mostra um só Deus, não Deus trino. A palavra Deus trino não encontra uma vez nas Escrituras, e sim Deus único. Ok, pastor Joaquim. Bom, a gente pode começar aqui porque os cristãos, de novo, creem em um só Deus eternamente, subsistente aí em 3 pessoas. 3 pessoas. O Pai é uma pessoa, o Filho é outra pessoa e o Espírito Santo é outra pessoa. Agora vamos ver a Bíblia. Ele falou da Bíblia, né? Eu quero também me basear na Bíblia, mas a gente não pode se esquecer que uma pessoa que nega uma doutrina defendida pela igreja cristã, que foi condenada pela igreja cristã, nós não podemos acreditar que essa pessoa tirou isso da Bíblia. É uma falsa interpretação. E como aconteceu com Sabélio, aconteceu também com Ário no ano 325. Então Ário negava a divindade de Jesus. Sabélio não, já dizia o quê? Que era só uma pessoa. Agora, é interessante porque aqui em Gênesis capítulo 1, versículo de número 26, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais. E aí criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Deus estava falando com quem? Agora, de novo, eu quero mostrar um outro texto que está no livro de Deuteronômio, capítulo de número 6, verso 4, que é o Shema. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um só Senhor, é o único Senhor. Também Mateus 28, verso de número 19. É interessante porque alguns grupos religiosos negam a Trindade, mas batizam em nome da Trindade. Por exemplo, o Jeová, são arianos. Eles negam a Trindade, mas batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqui, nesse texto de Mateus 28, 19, mostra claramente a Trindade. Mateus 3, 16, 17. Sendo Jesus batizado, saiu logo das águas, e o que aconteceu?
abriram-se os céus e veio uma nuvem. O Espírito Santo na forma de uma pomba. E aí abriu-se os céus e uma voz do céu dizia: este não sou eu, este é meu filho amado em quem me comprazo. A ele ouvi. Ora, peraí, como é que a gente vai negar que as Escrituras, os discípulos do Senhor Jesus, negaram essa doutrina? Como nós vamos negar uma doutrina quando a Bíblia claramente mostra a diferença do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Mostra claramente essas três pessoas distintas, como é o caso de Mateus, capítulo aí de número que eu citei, do batismo lá, 3,17, aonde você vê lá o Pai... Mateus 4, né? 4,17, Não, né? não, acho que é 3 mesmo. Agora você me confundiu. É 3. Mas tá bom, eu vou verificar aqui. Confundi. Onde você vê o quê? O Jesus sendo batizado, saindo logo das águas, o Espírito Santo vindo na forma de uma pomba e a voz do céu dizendo: este é meu filho amado em quem me comprazo. Como é que o pai pode ser o filho? Como é que o filho pode ser o Espírito Santo se o filho estava saindo da água e veio a pomba lá na forma de uma pomba, o Espírito Santo? Ok. Eu te confundi, mas eu que estava errado. É Mateus 3, 3, 16, 17. Vamos lá, pastor Luiz, o senhor tem o seu tempo. Sim. Veja bem, eu vou explicar, eu vou responder a pluralidade que na verdade aparece 4 vezes no Velho Testamento. Façamos o homem, eis que o homem é comum de nós, desçamos e confundamos a sua língua. 11. A 4ª vez mostra o porquê a singularidade, ou melhor, a pluralidade. Quando Isaías viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono, ele não viu 2, ele não viu 3, ele viu apenas o Senhor. Ele não viu senhores. E ele estava cercado por serafins. E aqueles serafins diziam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Serafins, segundo a ordem angelical, são seres abrasadores e que estavam diante de Deus. Aí depois de Isaías passar por aquela experiência da brasa viva no altar, Deus pergunta: a quem enviarei? Ou quem irá por nós? Agora eu pergunto, a pluralidade ali se deve a quê? A Deus e um filho ao seu lado? A Deus e o Espírito Santo com ele ali, o terceiro? Ou a Deus e os serafins? Porque, meu querido pastor, se nós formos para as Escrituras Sagradas, nós vamos constatar o seguinte, que a palavra Elohim é o plural da palavra hebraica Eloá, que significa Deus. Elohim é escrito no plural porque o idioma hebraico emprega termos plurais para designar uma noção genérica. Exemplo, a palavra plural neurim significa juventude. Você pode se referir a uma pessoa: você está com o vício da juventude. A palavra zekomim, no plural, significa velhice. Então, no hebraico, há palavras plurais que não dão a conotação de mais uma pessoa, e sim a abrangência, a diversidade